Bem, nós vamos começar agora um novo tópico que são as integrais definidas, né? O estudo das integrais definidas, que continua aí no cálculo integral. Né? A gente começou com integrais indefinidas e agora começa com integrais definidas. Bom, a gente vai começar tratando da área sob uma curva, né? A área que se encontra embaixo de uma curva de traçado irregular, como essa curva, essas duas curvas que a gente está vendo aqui. Essa curva aqui nada mais é do que uma função y, né, f de x. Essa curva aqui, né, y f de x. Tá? Então, ela está entre a e b. Né, x igual a A, você pode chamar x igual a A aqui. Né, x igual a A. E aqui, pode chamar de x1 igual a A, né, e aqui x2 igual a B. x2 igual a B. Ficou ruim aqui, mas acho que dá para entender. Né? Então temos dois x, um intervalo de um x1 igual a A e um x2 igual a B. Tá? A ideia é como encontrar essa área aqui, que está sob a curva, esse pedaço aqui que está compreendido nesse intervalo A e B. Tá? Em primeiro lugar, não existe uma fórmula para isso na geometria plana. Né? Não existe. Então, tentaram encontrar uma fórmula que desse conta dessas curvas assim, né, dessas áreas sob curvas ou sobre traçados irregulares. Né? E aí, o que fizeram? Dividiram cada pedacinho, né, abaixo, compreendido nesse intervalo, cada pedaço, dividiram em retângulos. Né? E fizeram x1, né, o intervalo de x1 a x2, depois x2 a x3. Né? Então, fizeram isso aqui. Fizeram o intervalo x1, x2 e desenharam um retângulo. Depois x2, x3, desenharam outro. x3, x4, desenharam outro. Até xn. Né? Ou xn menos 1, xn. Tá? Então foram dividindo sob a curva vários retângulos, né? Representando esses intervalos. Tá? E aí, pelo cálculo de limites, definiram que a área seria isso aqui. Seria o limite, né? Aqui. O limite, quando n tende a infinito, ou seja, quando você vai aproximando esses retângulos ao menor valor possível, quando você vai aproximando, né? Aumentando o número de retângulos a infinito, né? Tornando esses retângulos cada vez menores, porque quando você faz com que esses retângulos sejam cada vez menores, você está fazendo o seguinte, você está reduzindo ao mínimo esses intervalos aqui, ó, esses espaços. Né? E aí você está aproximando o valor da área ao valor que a área realmente é. Né? Quando você está, quanto mais retângulos você faz, menores ficam esses espaços que estão sumindo aí. Ó. Tá? Quanto maiores forem os retângulos, maiores serão esses espaços. Então, o segredo para você minimizar esses espaços aqui é reduzir o tamanho dos retângulos. Né? Então, base vezes altura, não é isso? A área do retângulo é base vezes altura, então ficamos com o limite, quando n tende a infinito, i igual a 1 até n, né, um somatório de fxi vezes o intervalo de xi. O intervalo de xi, que é isso aqui que eu tinha falado para vocês. Né? x1, x2, né? x2, x3, assim por diante. Você vai, né, multiplicando a função vezes o ΔXi. Tá? E aí você tem a área sob uma curva. Né? Como essas áreas aqui elas são discretas e eu quero um espaço contínuo, eu represento como uma integral, né? Que também é um sigma, isso aqui é um sigma, só que usado, esse sigma maiúsculo aqui, usado para contagens, né? para variáveis discretas. Né? Aqui para variáveis contínuas, né? Que a área é uma variável contínua, espaço contínuo. Aqui você tem já uma variável discreta. Então aqui, esse S aqui
significa que eu tenho um espaço contínuo, uma área, efetivamente. Então eu tenho aqui f de xi delta xi. Tá? Só que eu tiro esse delta xi aqui e transformo ele em um dxi, né? Para ficar bem com cara de integral, como a gente viu, né? dxi. E aqui eu ponho a, melhor b, desculpa, aqui b. Aqui eu ponho b e o a embaixo. O intervalo vai de a, limite inferior, a b, que é o limite superior. Então aqui eu tenho uma área definida, né? Cujo limite inferior é a e o limite superior é b. Né? E aqui eu tenho o cálculo, né, de fxi vezes dxi, essas diferenças aqui, né, que são dxi. Dxi eu uso para espaços contínuos e o delta xi para espaços ou amostras discretas, tá? Contáveis, tá certo? Então essa aí é a noção de integral, né? A noção de integral como área de uma curva, tá certo? Aqui eu chamo limite inferior, né? O a é o limite inferior e o b é o limite superior. Então vamos escrever aqui. Aqui é o limite superior e aqui limite inferior. Tá? Então eu posso calcular um valor numérico, né? E utilizando essas integrais definidas. Isso aí a gente vai ver no próximo vídeo, na próxima videoaula, né? No próximo clipe aí de aula, tá? Aqui a intuição do que é uma integral definida, para que ela serve, ela é usada para calcular áreas também, né? E a gente vai ter essa aplicação daqui a pouco, em outros vídeos, né? Quando calcular, por exemplo, o excedente do consumidor e o excedente do produtor, a gente calcula essas áreas, né? Então aí aqui, na próxima videoaula, a gente vai ver o teorema fundamental do cálculo, né? E as propriedades das integrais definidas, tá? Até agora a gente viu aqui a noção, né? Fundamental, a interpretação fundamental das integrais. Faltou colocar, né? Como a gente sempre coloca, né? Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, né? Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Né? Tinha esquecido de colocar isso aqui, mas é bom colocar a título de clareza, tá? Então é isso. Até a próxima videoaula.